Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas, né, no sistema remoto. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Teison Viana, tá? E estou como professor de vocês dessa disciplina, aqui na nossa querida Unip, né, Uniplan, que é a disciplina de aprendizagem e desenvolvimento motor, certo? Então, sejam bem-vindos, né, a mais uma das nossas aulas, né? Para o pessoal aí que já tem assistido já essa nossa sexta aula, né? Tem umas pessoas que estão chegando hoje, sejam muito bem-vindos também. Eu já coloquei lá no chat, né, o número do meu WhatsApp, depois vocês entrem em contato comigo para eu incluir vocês no grupo, tá? Lembrando também que as nossas aulas, elas são gravadas, tá? E ficam disponibilizadas no streaming aqui da plataforma, né? Aqui do Teams. Só que elas são armazenadas ela é um armazenamento volátil, tá? Ela é um armazenamento temporário, certo? Então, por 20 dias as aulas ficam lá, depois elas saem, tá? Mas vocês podem rever as nossas outras 5 aulas, né? As primeiras 5 aulas que eu dei para vocês, para a turma, né, na verdade, no meu canal do YouTube, tá? Meu canal do YouTube é Prof. Teison Viana, do jeito que está escrito aí no slide, certo? Aí vocês podem entrar lá no meu canal do YouTube, né? E lá tem as nossas aulas de aprendizagem e desenvolvimento motor, né? As 5 aulas agora desse semestre. Tem outras aulas também, inclusive tem aulas minhas da escola e aulas da outra instituição também que eu trabalho, tá? Então, vocês podem acessar, procura lá as aulas direitinho, tá bom? E lembrando que logo após essa nossa aula, né, eu já faço a postagem, né, dessa aula de hoje, né, da gravação da aula de hoje, e já faço a postagem diretamente lá no canal do YouTube. Para vocês facilitarem, né, a vida de vocês podem já se inscrever no canal, e daí assina lá assinala lá aquele sininho, né, de notificação, e aí você vai receber as notificações quando nós estivermos publicando as nossas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o nosso conteúdo, tá? Nas aulas passadas, né, a gente veio falando sobre alguns conceitos básicos sobre o que é aprendizagem, o que é desenvolvimento, o que é maturidade, enfim, nós tivemos algumas aulas introdutórias ao nosso conteúdo atual agora, né? E na aula passada, nós conversamos, e nas duas aulas, né, nas duas últimas aulas, nós trabalhamos um conteúdo bastante interessante, principalmente para o profissional de educação física, né, dentro das fases de desenvolvimento humano, e nós trabalhamos o modelo do professor doutor David Gallagher, né? Então, a gente trabalhou aquele sistema da ampulheta, vimos todas as fases, né, de desenvolvimento, e vimos também as características, né, e os objetivos de cada uma dessas fases, tá? E, enfim, e hoje a gente vai ver outro modelo, né, que é um modelo mais pedagógico, né, em relação ao ambiente escolar, vamos assim dizer, que é um modelo que foi estudado, né, por muito tempo pelo doutor Jean Piaget, né? Acho que a Giovana aí, que também é pedagoga, acho que ela já deve estar vacinada já com essa história do Piaget, né? Sim. Então, Giovana, ajuda aí, tá bom? Hoje eu vou pedir auxílio aos universitários. Ok? Então,
vamos nós, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Piaget, né? O Piaget, ele utilizou, né, como referência os próprios filhos dele como objeto de pesquisa, né? Então, ele utilizou, ficou, né, observando, né, observou durante muito tempo os filhos, né, e fez comparativos também, né, e percebeu que algumas crianças não, né, as crianças dele, e comparado também com as outras, tinham fases de desenvolvimento, né? Elas passavam por algumas fases ao longo do seu crescimento e do seu desenvolvimento humano também, né? E essas fases eram comuns às outras crianças. E logo percebeu-se que esse método desenvolvimentista, né, estava, vamos dizer assim, foi aprovado pela sociedade de uma forma geral. Estudos foram feitos, né, relacionados a essas fases de desenvolvimento, e hoje, principalmente, é utilizado principalmente nas escolas, né, esse método de desenvolvimento motor, e ao mesmo tempo que ele é motor, ele é cognitivo também, né? Então, nós temos duas vertentes para a gente trabalhar aí com o método do Piaget, tá? Então, vamos lá para frente nos nossos slides. De acordo com o Piaget, né, nessa sua teoria desenvolvimentista, as crianças, de uma forma geral, elas passam, né, pelas fases, né, que ele chama de fase de desenvolvimento cognitivo, tá? E esse cognitivo, ao mesmo tempo que ele entra num viés de cognitivo, ou seja, de intelecto, tá? Ele também atua no movimento motor, até porque é indissociável essa questão do desenvolvimento motor e desenvolvimento cognitivo, né? Eles estão interrelacionados, ao mesmo tempo em que a gente viu, né, que os indivíduos, ao longo do tempo, eles vão crescendo, e o próprio ambiente faz com que esses indivíduos eles também vão se desenvolvendo, né? E biologicamente acontecendo isso em concomitante ou em paralelo, né? Vai acontecendo também os processos de maturação biológica, tá? Então, é comum, né? É comum fazermos essas observações, tá? Então, o Piaget, ele dividiu, né, o desenvolvimento infantil em algumas fases, né? E essas fases que a gente vai chamar de fase de desenvolvimento, elas obedecem a uma faixa etária, tá? Não vou dizer assim, em regra geral, que as crianças elas têm esse comportamento padrão de acordo bem exatamente nessa faixa etária. Até porque pode ocorrer de um ou outro indivíduo, né, ter um processo de estímulos, né, diferenciado, né, e que esse processo de estímulo diferenciado vá estimulando, né, assim como Skinner fala nas suas experiências, né, vá adquirindo esse estímulo e essas respostas. Só que essas respostas, né, numa teoria, não uma teoria desenvolvimentista, mas numa teoria comportamental, né, mas fazendo a relação entre elas. Esses estímulos, eles vão gerando aprendizado, a gente viu isso nas semanas passadas, aonde o indivíduo ele tem etapas, né, de codificação e de decodificação também com relação aos estímulos recebidos, tá? Então, a primeira fase que nós vamos conversar hoje
e que Piaget fala, é sobre a fase que a gente vai chamar de sensório-motor, tá? O que é essa fase de sensório-motor? Tá? Vou ler aqui o texto, depois a gente vai dissertar sobre ele. Então, essa fase de sensório-motor vai variar na criança entre 0 até 2 anos, né? Onde ele fala que o bebê constrói o significado do seu mundo pela coordenação de experiências sensoriais com o movimento, tá? Trocando em miúdos, tá? O que ele quer dizer com isso? Que todas as sensações, né? Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Todas as sensações, todas as respostas, na verdade, né? Elas são oriundas de um estímulo sensorial nas crianças dessa faixa etária, tá? Por exemplo, você estala o dedo, né? Faz estalar de dedo de um lado para o outro, e a criança ali ela tem uma resposta, né? De seguir aquele estalar de dedo. E o choro, principalmente o choro em bebês, ele é bastante comum, até porque quem é mãe aí, ou um pai mais presente, sabe que existe um dicionário de choro, né? Existe um choro que é um choro de lesão, existe um choro que é choro de fome, um choro de sono, um choro de calor, um choro porque está sujo, né? De xixi e cocô. Então, tem parece assim que a gente trabalha o ouvido, né? E decodifica aquele choro, e a gente já reconhece aquele choro, inclusive também o choro de manha, né? Então, para tudo isso, o bebê, quando ele tem alguma sensação de desconforto, né? Ou fome, ou para fazer as necessidades fisiológicas dele na fralda, então, assim, o choro é imediato, né? O choro ele é imediato. Ainda falando um pouquinho sobre essa fase, mas relacionando com outro estudioso, que é o Freud, né? Freud ele também classifica os bebês, né? Aliás, os bebês não, os indivíduos, né? Em fase que a gente vai chamar de fase oral. O que é essa fase oral? Toda manipulação, tudo que você tem, você leva à boca, né? Tem muita gente que hoje ainda pega a caneta e mastiga, né? Fica colocando na boca e mastigando, porque ainda está numa certa, como diz Freud, né? Está numa fase oral mais retardada, né? Vamos dizer assim. Mas voltando ao Piaget, né? Então, o indivíduo ele tem esse desenvolvimento, né? Através do sensorial e também, inclusive, a respeito assim de respostas, né? Através das respostas que ele vai dar ao mundo exterior e o mundo exterior até aí, né? Até porque, assim, existe um brinquedo bastante interessante também e que tem uma finalidade de desenvolvimento muito interessante, que são os chocalhos, né? Chocalhinho, e você percebe que a criança ela vê que aquele chocalho ele emana um som, e aquele som ele pode ser agradável ao ouvido da criança, né? Móveis também, né? Alguns móveis, e os móveis eles vão rolando, né? E vão girando em cima do berço, por exemplo, e a criança, a tendência dela é tentar buscar para tentar tocar naquele objeto, né? Tudo da criança dentro dessa faixa etária, ou quase tudo dentro dessa faixa etária, pegar, né, trabalhar a questão do manipulativo, mas levar à boca, porque é uma questão, como ele próprio diz, uma questão sensorial, né? Uma questão sensorial. Voltando, né, a falar, temperatura, fome,
necessidades fisiológicas, né? Tudo isso reflete num choro, tá? E o choro é a voz vamos dizer assim, é o diálogo que a criança tem, né? Porque ainda não aprendeu a falar, é o diálogo que a criança tem em relação a uma resposta do mundo exterior. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa sobre o Piaget e sobre essa fase sensório-motor? Tá tranquilo. Ficou claro aí, gente? Giovana, quer completar alguma coisa, Giovana? Deixei de falar alguma coisa? Não, professor. E eu também tenho vergonha de falar. Não, mas fique tranquila. Tá indo bem, tá ótimo. Que bom, obrigado. Eu posso lhe dizer que você está parecendo um rei hoje. Ah, obrigado. É Com o essa blusa aí. comendador, Só essa camisa aí, viu? Só essa camisa aí. Muito bom, Só essa muito blusa bom. aí já garantiu 10 pontos para você. Então, vamos lá. Só completando aqui a nossa vamos dizer assim, o nosso texto, né? Finalizando aqui o nosso diálogo sobre a fase, né, de sensório-motor. Então, essa percepção, né? Essa percepção de mundo que o indivíduo vai tendo, né? Através dos estímulos, né? Sensoriais, né? Principalmente com relação às suas emoções, né? Graças a essa etapa do sensório motor. Pois não, Luísa? Quer completar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Luísa? Flávio? Flávio quer falar alguma coisa? Quero. Boa noite, professor, e boa noite a todos os alunos. O bom de Piaget é porque ele fez os estudos dele em loco, né? Que ele pôde Sim. verificar os estudos dele em qualquer horário do dia, né? Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Foi feito com os filhos dele, né? Hoje, se tivesse feito hoje, isso aí era um mimimi danado, mas tudo bem, vamos para frente. Então, assim, para a gente fechar, né? Nesse estágio, né, do sensório motor, a criança ela busca adquirir um controle motor e aprender também sobre os objetos físicos que rodeiam ela, dentro do berço, né? Então, nesse estágio, o bebê adquire o conhecimento através das suas próprias ações, né, que são controladas por informações sensoriais bem imediatas. Não vou dar uma de Piaget aqui, mas estou vivendo essa fase, né? Para quem não sabe, eu tenho uma bebê de 6 meses, Ana Beatriz, né? E literalmente eu vivo todo dia e 24 horas por dia, né? Essa etapa com ela. Né? Agora ela está na fase de tentar tocar objetos, né? E se equilibrar já para ficar de pé, até porque ela já está na fase de engatinhar, né? Já está engateando, tudo. E, enfim, e daí é um perigo, porque a casa tem que estar bem limpa, né? Lógico. E também a questão de objetos pequenos. Eu também tenho outra filha, tenho uma filha de 3 anos, né? A Ana Bárbara. E a Ana Bárbara, ela tem coleção daquelas bonequinhas, acho que esqueci o nome das bonequinhas. Bonequinha tem uns sapatinhos, cara, menor do que uma unha do dedo mínimo, sabe? Então, essa boneca aí mesmo, cara, que só a peste. Da Poli. É a Poli mesmo, essa Poli. Cara, vou dizer, mas quando a gente perde quando ela perde essas pecinhas, pronto, é uma loucura. Porque parece assim que não tem outra peça mais, é só essa. Mas enfim, e daí é um perigo, porque assim, são pecinhas pequenas, para quem vocês sabem aí o que eu estou falando, e daí a gente tem que ter um cuidado redobrado. A gente não vai deixar, não vai proibir também a menina de brincar, né? Mas
também a gente vai ter que ter um certo cuidado com relação para a pequena não engolir essas pecinhas. Lembrando que nessa fase do sensório motor, tá? E fazendo uma relação também com a nossa pirâmide de Galahu, tá? Os bebês, eles estão entrando numa fase de inibição, né? Reflexa. Eles estão vindo de uma fase reflexa, né? E passando, no caso da Ana Beatriz, né? Tá saindo de uma fase reflexa, né? E entrando numa fase de inibição de reflexo. É por isso que, às vezes, até o próprio ensaio, né, de um engatinhar, ele é um pouco, assim, desequilibrado. Ainda bem que a gente tem aqui um tapete, que é um tapete, assim, tipo EVA, não sei que material é aquele, uma espuma tipo EVA, e que, assim, se não fosse ele, a teste da menina era galo direto, porque desequilibra, né? Ainda não tem uma força de membros superiores para equilibrar o peso no engatinhar, né? Enfim, aí ele tem essas questões, né, do desequilíbrio, até porque o desenvolvimento cefálico, como a gente já viu em slides anteriores, também é proeminente, né? Até porque crianças elas têm um desenvolvimento cefálico mais acelerado, né? Enfim, o Paulo Emílio está falando aí que essa fase aí dos Hot Wheels, eu já passei por isso também, meu guerreiro, já passei por isso também. Também tem um rapaz que vai fazer 13 anos, passei por esse negócio desse Hot Wheels, depois passei pelo Max Steel, depois passei pelos Vingadores e o bolso truando no meio do mundo. Mas, enfim, é assim mesmo, para frente, né? Hoje ele sossegou mais, agora o negócio dele agora é computador. Mais computador e celular. Mas, enfim, aí é o desenvolvimento, agora ele está numa fase que a gente vai chamar mais lá na frente de fase tribal. Pois não, Paulo Emílio, pode dizer, querido. Só pegando a carona aí que você falou, é que eu tenho um menino de 6 anos que é Down, e aí toda essa história assim, do fala e tudo, ele é muito forte nisso, o acompanhamento dele é direto aqui. Aí o outro menino, meu filho tem 3 anos, que é o Arthur, ele já tem um porte atlético, sabe? Aí quando eu tô fazendo os treinos aqui e fazendo a preparação das aulas, ele me acompanha assim, bora pai. Aí começa a fazer com a polichinelo. Aí vai contando até 15. Show, e ele faz a série todinha, cara, é incrível. Aí falando sobre o PG, eu lembrei agora. A questão, sabe, Paulo, é a questão dele perceber o movimento e reproduzir o movimento, tá? É uma questão também de reprodução do movimento. É por isso que outras aulas, eu acho que eu já falei isso aqui anteriormente, e que nós, enquanto profissionais de educação física, a gente não é obrigado, por exemplo, eu vou dar aula de futsal, eu não sou obrigado a ser um Falcão, né? Vou dar aula de vôlei, eu não sou obrigado a ser um Bruninho da vida, tá? Vou dar aula de basquete, eu não sou obrigado a ser um Oscar, mas eu tenho que, pelo menos o gesto técnico, eu tenho que desenvolver de uma forma correta, né? O máximo de eficiência e eficácia possível, porque uma das primeiras, né, a gente vai falar mais na frente sobre isso, tá? Uma das primeiras aprendizagens que a gente tem é a aprendizagem ocular. Então, você vai aprender você vai fazer do jeito que você está vendo, né? Enfim, voltando aqui para essa fase, né, para a gente fechar aqui o nosso pacote aqui do sensório motor, só concluindo, né? E aí, como eu já havia falado para vocês, nessa fase, né, do sensório motor, né, a criança ela vai progressivamente, ela vai aperfeiçoando, né, esses movimentos, né, alguns movimentos, se adequando também aos objetos do meio que a rodeia, né, e vai suprimindo esses movimentos que antes eram reflexos, eles vão sendo suprimidos por habilidades, né, já chegando
né, num estágio de codificação e de decodificação também de estímulos, ok? Então, isso está muito relacionado também com essa parte motriz do indivíduo, tá? Ela percebeu o ambiente, né, de acordo com o seu lado sensorial, ok? E daí, a criança, ela passa, né, a partir dos 2 anos de idade, ela passa por um período que é chamado período pré-operacional ou pré-operatório, tá? Esse período pré-operatório ou pré-operacional, a criança pequena demonstra crescente pensamento simbólico pela ligação de seu mundo com palavras e imagens, né? Para quem não traduzindo isso aí, né, em uma linguagem mais comum, a criança, ela vai nesse aspecto de reprodução. O Paulo Emílio estava falando agora aí há pouco, né, sobre o filho dele, aliás, sobre os filhos dele, e daí ele relaciona, por exemplo, essa fase sensorial da visão, né, esse estímulo sensorial da visão, com a reprodução em movimento, é um movimento espelhado, né, é um movimento espelhado que o indivíduo, ele tem e desenvolve, né? Então, através disso, desse movimento, né, desse desenvolvimento dessa fase pré-operatória, que as crianças, elas como é que eu vou dizer? O mundo dela e o mundo voltado também para as experiências que ela tem de vida, né? Nessa fase, esse lado sensorial, ele vai sumindo gradativamente, né? Ele vai sumindo aos poucos, e de uma certa hora, quando você nem percebe, ele já sumiu por completo, né? Por quê? Principalmente quando a criança, ela já adquire uma linguagem verbal, né? Porque a linguagem não verbal, ela já vem adquirindo ao longo da sua comunicação através dos sentidos, né? Na fase de sensório motor. Então, nessa fase aparece a linguagem, né? A formação simbólica pelo meio da linguagem, do jogo e da imitação, né? Então, a criança, ela constrói conceitos a partir dessas experiências visuais concretas, tá? Então, é preciso que ela veja, e muitos, e às vezes até entrando num negócio assim mais polêmico, né, vamos dizer assim, crianças, de repente, adultos, existem traumas de adultos que são relacionados a essa fase, né? Às vezes você vê os pai batendo na mãe, certos comportamentos, né? E daí você torna-se um adulto diferenciado, fora dos padrões sociais, exatamente por comportamentos ou atitudes que o indivíduo viu, né? Dentro dessa etapa. Pois não, Valderi? Boa noite. Boa noite, professor. Tive uma dúvida. Isso pode se referir também, dessa faixa etária, para atletas tipo de... aquelas crianças, né, que estão se preparando para ser atleta, como como é o nome daqueles... que eu esqueci, professor. O tipo de treino que eles fazem, que mexe com argola... Na ginástica, né? Isso, exatamente, que já começam desde criança. Como é que funciona para esse tipo de criança? É da mesma metodologia que tu está falando? Valderi, eu tenho um certo tipo de... Eu tenho um conceito formado sobre a iniciação esportiva precoce, tá? Então, assim, dentro dessa faixa etária, de 2 a 7 anos, não tem nenhum problema, pelo contrário, a criança entrar no esporte, né?
A minha filha, inclusive, ela faz natação na escola, né? Na escola que ela estuda, ela faz natação e faz balé também, certo? Mas aí o que acontece? Criança. Me diga uma palavra que rima com criança. Brincar. Certo? Criança, ela não é para trabalhar, ela não é para produzir. A criança é para brincar. E o desenvolvimento do lúdico, né? Desse pensamento simbólico, como a gente está falando aí no texto, através do lúdico, é que vai tornar fácil o processo da aprendizagem motora. Tá? Então, não sei se foi aqui nessa turma que eu falei, que às vezes eu tenho saudade de dar aula para essa turma, né? Essa turminha de educação infantil, porque a gente se diverte muito, né? E assim, a gente percebe o grau de aprendizagem que a gente vai desenvolvendo nelas, né? Então, assim, eu gostava muito de trabalhar com circuito psicomotor, né? E daí eu comprei não sei se isso eu já falei aqui nessa turma, comprei uma linha daquelas de telha, né? Aquelas linhas de casa, né? Que você bota na casa e tal. Enfim, comprei uma linha daquela de 2 metros. E daí coloquei suspenso em 2 tijolos, né? 2 tijolos, um tijolo numa ponta e outro na outra. E outro no meio calçando, né? E daí o que acontece? Os meninos, a gente fazia um circuito para a gente vai trabalhar só equilíbrio, né? E daí eu passava uma corda, os meninos vinham passando por cima dessa corda, né? Depois eles subiam nessa linha e passavam correndo. Isso era uma estrada, né? Era uma estrada, e que de um lado direito eu colocava lá a imagem, né? Impressa no papel de tubarão, e do outro lado eu colocava jacaré. Enfim, e aí as crianças elas não podiam cair, porque se elas caíssem, o tubarão pegava, ou então o jacaré pegava, sabe? E, então, assim, elas forçavam a questão do equilíbrio e elas viam realmente o jacaré, né? Inclusive, lembro da cena que uma criança, ela estava meio que andando bem devagarinho, aí o outro menino é uma peça, né? Aí veio e deu só um toquinho, né? E aí essa criança caiu. Esse menino começou a chorar de uma forma, assim, copiosamente. Eu parei a aula um pouquinho, aí, né, vamos lá, vamos conversar a respeito disso. Porque também, nessa etapa, a gente precisa também entrar com um processo de formação. E daí, assim, o que foi que houve? Se ele se machucou, tá doendo? Eu disse, não, professor, é porque o jacaré comeu minha perna. Sabe? Então, assim, realmente, elas entram numa onda, né? E que essa linguagem, esse pensamento simbólico, ele é muito latente, ele é muito forte, né? E que a gente também tem que aproveitar isso, certo? Então, assim, principalmente no início, né, dessa fase pré-operatória. Então, o desaparecimento dessa função simbólica, né, pelo meio dessa linguagem, do jogo de imitação, a criança ela vai construindo conceitos a partir dessas experiências visuais, né, concretas. Ou seja, a criança ainda está nessa fase sensorial, em que o aprendizado dela motor é muito em função dessa aprendizagem visual, tá? Então, assim, partindo, né, num entremeio, mais ou menos entre 4 e 5 anos, ela já calcula uma realidade por meio de perguntas bem elaboradas, tipo, onde é que está a minha boneca? Ou então, como é que eu posso fazer isso? Por que isso? Então, assim, é o que a gente escuta, né? A famosa fase dos porquês. E através desses porquês é que ela também vai descobrindo o mundo, né? É como o canal Futura, né? O canal Futura ele tem um slogan: os porquês movimentam o mundo. E na verdade é isso mesmo. Então, a ciência foi
estimulado através dos porquês. O porquê disso, o porquê daquilo, porquê que chove, porquê que existe o trovão, né? Enfim, e aí o desenvolvimento científico também através disso. Mas voltando para a nossa faixa aqui de desenvolvimento, né? É interessante que aconteçam essas construções, essas formações do indivíduo através desse mundo, né? Desse mundo que ela está descobrindo, né? Então, dessa forma, ela inicia a construção dos seus significados, né? E do que passa ao seu redor também, com relação ao mundo, né? Que está rodeando, certo? Nessa idade também, ela já começa a elaborar o seu próprio mundo, né? O seu próprio mundo ali com padrões que ela cria, né? E também algumas coisas relacionadas ao que ela percebe também. Vou dar mais um exemplo aqui, por exemplo, da minha filha Ana Bárbara. A minha esposa, né, a Carol, ela é uma mulher, graças a Deus, muito organizada. Né? Ela é muito organizada. Eu disse graças a Deus, mas porque ela está ali longe, que senão eu não ia dizer não. Ela é muito organizada no sentido de ordenamento de coisas. Então, assim, isso aqui é disso, então tem que ficar aqui. Isso aqui é daqui, então tem que ficar aqui. Quase, se não for, né? É quase um toque. E a Ana Bárbara, ela também segue a mesma linha. A gente tem ela tem a coleção da Patrulha Canina, né, aquelas de pelúcia, e daí ela coloca um ao lado do outro. Se tiver faltando um, ela enlouquece, tá vendo? Porque todos têm que estar no mesmo alinhamento, tudo bonitinho. As Poli tem que ter uma caixa só das Poli, tem uma caixa só de umas bonecas que monta vestido, não sei o quê, tem outra caixa que é só dos brinquedos de montar, tem outra caixa que é enfim, sabe? Então, assim, tem a questão dos livros, os livros dela são todos ordenados, e quem ordena e quem faz tudo isso é ela, tá entendendo? Por quê? Porque ela já criou essa rotina dela de aprendizagem. Na hora que ela tá brincando, ela bagunça tudo, mas na hora também ela vai e monta tudo direitinho lá e coloca. Então, dentro dessa ela cria esse mundo dela, né? E dentro desse mundo dela, ela desenvolve esses aspectos, entendeu? E com relação a essa parte de movimento, a aprendizagem através do visual, né? Aprendizagem através do visual. O pessoal que trabalha aí com futsal, categoria agora é sub-9, né? Tem sub-9, tem sub-7, enfim, sabe o que eu estou falando, que aí a brincadeira acontece, o menino é o Neymar, né? Aí não, ele não é o Neymar, não, o Neymar sou eu. Aí então vai ter Neymar 1, Neymar 2, e aí vai. A gente também, como adultos, né, controlando a situação, tem que ter esse jogo de cintura, tá bom? Entramos nessa parte também, nessa fase das questões também do egocentrismo, né? Fase egocêntrica, enfim, tem as questões também de que ali é dela, e aí a gente também tem que entrar no aspecto de educar para a sociedade, né? Porque a Ana Beatriz, que tem 6 meses, vai pegar um brinquedo dela e ela pira e diz, não, senhora, aqui é seu e dela, e aí vai, enfim, questão de educação também, e o jogo também como meio de educação, né? De trabalhar o jogo como meio de educação. Ok aí na fase pré-operacional? Ok. Tudo tranquilo? Muita gente se identificou aí, né? Uma das coisas que eu gosto de perguntar, certo? Se eu tivesse na presencial, né?
Só um minutinho. Então, assim, se eu tivesse presencial, eu ia fazer uma pergunta a vocês e ia justificar, certo? No chat mesmo, eu estou com o chat aberto, queria que vocês me respondessem aí quem gosta de matemática. Aí você só responde sim ou não. Só para eu fazer uma pesquisazinha bem rápida aqui. Tá? Então, vamos lá. Quem gosta de matemática aí, responde lá no chat, lá, sim ou não. Tem gente que odeia. Muita gente aí dizendo não, não. Tatiane, não. Alessandra, não. Elane, sim. Vinícius, não. Veridiane, sim. Enfim. Vou justificar, né? Vou justificar. Se eu não tem ranço, se eu hoje não fosse professor de educação física ou profissional de educação física, hoje com certeza eu seria um professor de matemática, certo? Mas por que isso? Vou dizer para vocês que infelizmente, houve uma falha dentro do processo, né? Houve uma falha dentro do processo de ensino de vocês, ao meu ver, certo? Ao meu ver, houve uma falha dentro do processo. E essa falha dentro desse processo foi exatamente dentro dessa faixa, né? Nessa faixa aí, que é a fase de operações concretas. Por que isso? Porque quando a criança está na fase do aprendizado, né, de 7 a 11 anos, nessa faixa de primeiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano e quarto ano, né, até o quinto ano, nessa fase, as crianças elas precisam entender o que é aquele objeto, tá? Eles precisam pegar, elas precisam sentir o que é aquele objeto. Quando o meu filho ele fazia o primeiro ano, né, do fundamental, a professora mandou uma tarefa para ele, uma tarefa de Xerox, né? E lá tinham algumas questões matemáticas, né? 10 itens. Aí tinha assim, 15 mais 12, 18 mais 13, exemplo, né? 10 mais 9, para ele responder a sentença. Gente, o menino tinha 6 anos de idade. Como é que ele ia fazer aquela sentença abstrata sem estar ali no concreto? Então, foi o que eu fiz. Eu gosto muito de ensinar as tarefas deles, né? E daí eu peguei a caixa dele de Hot Wheels e uma caixa de sapato. Como ele já tinha a destreza, né, vamos dizer assim, o conhecimento matemático de contar os objetos, aí eu fui colocando. Pedro, coloca aqui dentro dessa caixa 12 carrinhos teu do Hot Wheels, dentro dessa caixa. Aí ele ia colocando 12. Pronto, filho, agora coloca mais 11. Aí pronto, coloca 11. Pronto, agora eu tirei esses daqui. Agora nós vamos contar quantos Hot Wheels tem dentro dessa caixa. Você colocou primeiro 12, tá aqui o 12. Depois você colocou mais 11, tá aqui 11. Então vamos contar quantos tem. E aí ele ia contar. Quantos tem? 23, pronto. Então você vai escrever aqui 23. Isso o menino de primeiro ano, né? E eu ensinei ele dessa forma, né? Eu ensinei ele dessa forma. E daí eu nunca fui de questionar a metodologia de professor, enfim, até porque o professor ele sabe exatamente o que faz, porque ele tem o nível da turma dele, ele é que sabe controlar, eu não me meto nisso, né? Mas, enfim, e aí quando foi na segunda-feira eu fui conversar com a professora, né, sobre isso e tudo. Ela disse, não, pai, porque é assim mesmo, você quer dizer, não, falou, não, porque aí eu
tive que dar, infelizmente, a gente às vezes tem que dar carteirada, assim, olha, eu também sou pedagogo, eu também tenho, eu sou mestre em educação, eu sei o que é que funciona isso aqui, e assim, você está falhando nessa parte, então, só uma sugestão, por que você não trabalha símbolo, né, do desenho, ou então alguma coisa, mas essa numeração abstrata, ele ainda não está pronto para isso. Então, deixa ele amadurecer mais um pouquinho, os meninos estão iniciando o primeiro ano do fundamental. Então, aí a gente começou, né, a trabalhar, conversar mais e tudo, e depois ela foi até me pedindo umas dicas também, a gente foi trocando algumas ideias, enfim, sei que no final deu certo. Mas muita gente não gosta de matemática porque teve essa educação matemática de uma forma assim, aonde você era para ter o concreto, você teve o abstrato. Trazendo para a nossa parte da educação física, o que acontece? Escolinhas, né? Escolinhas esportivas. Aí o menino de 7, 8, 9, 10 anos de idade se matricula na escolinha do futsal. Aí a primeira coisa que o menino faz é pegar a bola e chutar no gol. Aí lá vai o professor apitar. Não pode chutar a bola. Porra, o menino se matriculou para aquilo ali, cara. Então deixa ele brincar. Depois você traz ele de volta para você, utiliza, né, uma didática, uma metodologia que atrai esse aluno para você. E daí você vai começando a mostrar para ele como é que funciona aquilo ali. Na natação ocorre a mesma coisa também. Vai demonstrando a pernada. Você tem que demonstrar. Você tem que falar. Né? Você tem que... Enfim, você tem que trabalhar essas questões. Deixa eu só responder aqui um pouquinho. Trabalhar essas questões nas crianças... Só um pouquinho, gente, que eu sou homem, eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Então, assim, você precisa demonstrar, você precisa mostrar, e você precisa estar junto com o teu aluno para que você tenha esse processo de um feedback, né, de ensino e de estímulo e resposta, tá? Vocês estão achando ruim a comunicação hoje, o áudio? Eu não sei se vocês estão recebendo essa aula hoje através do celular, né? Celular em 4G ou 3G, sei lá. Mas, enfim, verifique depois a tecnologia de vocês, ok? Muita gente que está me falando aqui que está tudo tranquilo. Se você reiniciar, eu acho que dá legal. Então, vamos lá. Ok? Então, assim, período de operações concretas. A criança, ela raciocina, né, de acordo com o nosso texto, logicamente sobre eventos concretos. Ou seja, ela precisa visualizar, ela precisa entender como é que funciona ali, olhando, para depois ela realizar aquela atividade, tá? Por fim, as operações formais, tá? As operações formais, na qual o indivíduo, a partir de 11 anos de idade, né, no período já entrando no período da puberdade, né, ou pré-puber, vamos dizer assim, o indivíduo ele é capaz de raciocinar logicamente e de maneira abstrata e idealista. Deixa só eu voltar um pouquinho aqui essa questão, eu queria que vocês entendessem aqui o que eu estou falando, na prática, né? Uma situação prática que eu vivi. Muita gente acha que é piada, mas não é, não. Eu vivi isso aí, certo? Eu era professor concursado do Estado, lotado no município de Guaiúba, né? Guaiúba, para quem não conhece, fica ali depois da Pacatuba e antes de Redenção. Então, tem um distrito de... E daí eu fui fiscalizar uma prova, né? Fui aplicar, na verdade, uma prova, a prova do SPAES Alfa, para esses meninos, né? Dessa faixa etária aí, de segundo ano do fundamental. E daí os meninos tinha uma questão que a gente só pode evoluir na questão
se o menino tiver feito a primeira questão, né? Então, você só vai para a segunda se todos tiverem feito aquela questão ali. E tinha um menino que coçava a cabeça e não conseguia terminar a questão. Era tipo assim, João foi à feira e comprou 5 kiwis. Seu irmão comprou mais 2 kiwis. Quantos kiwis eles compraram ao todo? E o menino coçava a cabeça e não conseguia fazer. E eu disse, meu filho, o que foi que houve? O que está acontecendo? Aí, assim, tio, não estou conseguindo. Aí, assim, aí eu peguei, eu risquei o nome kiwi e escrevi o nome, laranja. Aí o menino, tio, com laranja eu faço, eu não sei o que é kiwi. Ou seja, as pessoas, elas usam também uma linguagem que o menino não está acostumado, né? Então, assim, dentro dessa lógica, né? Não tinha o concreto para ele idealizar, já que ele não sabia fazer a conta, porque ele não sabia nem o que era kiwi. Aí era diferente. A conta ele sabia fazer, ele não sabia o que era o kiwi, né? Mas, enfim. Então, entrando nesses aspectos formais, né? O indivíduo ele já é capaz de pensar por si próprio. Ele é o que eu digo na escola, né? Entrando mais um pouquinho na faixa etária que eu trabalho em escola. Então, o adolescente ele já é capaz de raciocinar de maneira lógica e de maneira mais abstrata e idealista. É o que eu digo para eles, o seguinte, você já sabe o que é o certo e o que é errado. Sabe que se botar a mão na tomada vai levar choque, se botar a mão no ventilador vai se machucar. Então, é assim que funciona. E aí você precisa realmente começar a dar comandos e começar a ordenar. Porque senão ele traz aquele mundo dele, que ele criou na etapa anterior, e aí, meu amigo, avacalha. Aí acaba a sua aula, acaba seu comando, acaba tudo, né? Então, assim, nessa fase, sim, é que a criança começa a entender, e é por isso que nessa fase, os meninos já começam a trabalhar, por exemplo, na matemática, equação, né? Porque ele já imagina o valor de x, porque x é um número imaginário, né? E daí ele já começa a raciocinar de forma mais lógica em determinadas situações. Ele já começa a correr, não, por exemplo, menino de 7 anos de idade, quando você diz assim, vamos fazer um aquecimento correndo, o menino parece que vai afundar a quadra de tanta volta que ele dá. Depois dessa faixa etária aí, o menino ele já vai correndo mais gradual, né? Mais gradual, porque ele sabe que se ele correr muito, ele vai cansar e não vai conseguir jogar. Então, na hora quando você diz, vamos fazer um polichinelo, você não precisa mais demonstrar. O aluno ele já sabe. Vamos fazer aqui um abdominal, apoio de frente, então vamos pegar essa bola aqui de basquete e arremessar lá no aro. Você não precisa demonstrar, porque ele já faz aquilo ali de forma natural. Por quê? Porque ele já raciocina, ele já interpreta e ele já age de maneira mais abstrata. Ok? Gente, hoje a gente trabalhou esse nosso colega, né, o Piaget, tá? Alguém ficou com alguma dúvida, ficou com alguma coisa por falar sobre o Piaget? Ótimo, que bom, graças a Deus. Tudo em paz, posso dormir sossegado? Pode, professor. Com relação às crianças saberem de internet, eu não sei se eu falei aqui com vocês, tem uma menina na minha turma de 7º ano, que eu já falei com ela, que depois que a gente voltar das nossas aulas, né, com as nossas aulas presenciais, eu vou continuar filmando as minhas aulas e tudo, mas quem vai editar os meus vídeos é ela. A menina faz uma edição de vídeo que eu fico com vergonha dos meus vídeos. Né? Ela maneja muito bem essa questão da informática. E aí eu vou contratá-la mesmo, é sério. Vou contratar mesmo, porque até para dar um estímulo também, questão dessas coisas. Gente, terminando aqui a nossa gravação. Professor? Pois não?
Professor? Oi, tô ouvindo. Professor, é a Luísa. Oi, Luísa, tudo bom? Estamos com problema de comunicação. Faz tempo que tu quer falar e tu não consegue. Pois é, a internet tá ruim. Eu não sei se é a minha. Vamos lá. Pois Deixa não, eu querido. Rapidinho, a gente só tem 3 minutos. Vai passar alguma tarefa, porque eu vou ter que sair? Não, senhora. Pode ficar sossegada. Sua tarefa é assistir o vídeo e aprofundar o assunto mais sobre esse indivíduo que que vocês vão trabalhar com ele mais vezes também em outras disciplinas, tá bom? Está bom, professor. Vou ter que sair, vou levar minha bebê lá na UPA, viu? Pois melhoras para ela, tá bom? Gente, vamos terminando por aqui. Ok, querida? Vamos terminando a nossa aula por aqui. Isso, Giovana, muito bem. Vamos botar a tarefa atrasada, assistir os vídeos atrasados e estudar a matéria que está atrasada, tá bom? Vamos terminando por aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Queria desejar para vocês uma boa semana, tá? Estudem, coloquem em dias, como diz aqui a minha querida Giovana, coloquem em dias as tarefas de vocês, né? Os vídeos atrasados, né? Faz como eu, coloca o celular em cima da pia, vai lavando a louça e escutando o vídeo, e assim dá certo, tá? Enfim, e no mais, qualquer coisa, eu estou lá no grupo, tá? Para os que ainda não entraram em contato comigo, os que estão entrando hoje, né? Nós temos um grupo de WhatsApp, e aí peço para que vocês entrem no grupo do WhatsApp, eu vou colocar aqui novamente. Boa noite, professor. Boa noite. Acabou, né? Estou saindo. Obrigado. Isso, por nada, querido. Tá? Aqui é o meu WhatsApp, tá? Aqui é o número do meu computador aqui. Boa noite, professor. Boa noite, amada. Pronto, deu certo agora. Então, aí é o meu número de WhatsApp, e aí vocês mandam para mim um alôzinho enquanto eu... e aí eu incluo vocês, tá bom? Saudações alvinegras a todos, grande abraço, beijo no coração de todos.